Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Eu sou apenas uma voz. Mas quando vejo essas mentiras, essas calúnias, essa difamação de má fé, cara, simples, pô. Efésios 3:10. A verdade será conhecida pela igreja. Divina diversidade, sabedoria, ou multiforme da sabedoria divina, né? É simples, pô. Ó, esse doutor aqui, ele pega pesado, cara. Ele, Lucas Bonzoli, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, é tantos outros. Aqui é o debate que ele teve com o Ariel, que ele foi massacrado, pô. Por quê? A verdade prevalece. Por mais que o cara seja doutor, por mais que o cara seja historiador, por mais que o cara seja teólogo, eu vejo tanto historiador reconhecido com diploma, e quando vai estudar a história da igreja, destrói a história. Porque não tem como, pô, que as profecias da história da igreja tá aqui na escritura, pô. Claro, se você for debater o tema, mas vamos debater um tema sobre purgatório, você vai perder, porque não tem purgatório. Tem um fogo purificador, como diz São Paulo. Será salvo, mas porém passando através do fogo. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Então, e a igreja, com o tempo, desenvolveu isso com quem? Os pais da igreja. Eles já acreditavam, desde lá dos primórdios, cara. Segundo Macabeus, ali, 12, faz aquela coleta ali aqueles que se contaminaram na guerra ali, etc. Fizeram a coleta, um sacrifício expiatório, pô. Aí, mas o livro de Macabeu não é inspirado, é sim, cara. Mas só, vamos ver aqui, né? Continuação, né? Pegar Orígenes, que é do século II, um padre bem antigo, 150 anos antes do Concílio de Nicéia, ou seja, um dos primeiros cristãos, na obra Patris Gretchen, do Mini, né, tem a homilia sobre Jeremias, que ele faz no livro 13 aqui. E Orígenes diz o seguinte... Ô, professor Ariel, você tem que provar de Bíblia, pô. Os caras não acreditam no Pai Patrício. Os caras acreditam no Pai Patrício só pra distorcer, pra perseguir a igreja. Os caras, eles renegaram a história da igreja. A tradição. Então você tem que mostrar para esses caras na escritura, pô. Homem parte desta vida com faltas leves, ele é condenado a um fogo que purga os materiais leves e prepara a alma para o reino dos céus, onde nada de impuro pode entrar. Porque sobre a base que é Cristo, você pode ter construído, não só com ouro, prata e pedras preciosas, mas também com... Cara, ele é tão cara de pau, cara, ele cata a montagem do vídeo para se passar que o professor Ariel tomou um couro dele. É montagem, pô. Você debate com um protestante, ele vê que ele apanhou, ele vai lá, faz montagem, como o doutor Bonzoli faz também. Simples, pô. madeira, palha e feno. O que você espera que aconteça com a alma separada do corpo, essa alma que vai para o juízo, segundo a carta aos Hebreus? Você entraria no céu com sua madeira, sua palha, seu feno e assim profanar o reino de Deus? Ou por conta desses obstáculos ficaria sem receber o prêmio por seu ouro e pratas e pedras preciosas? Nenhuma das duas opções seriam justas. O que sobra é que você será provado ao fogo que queimará os materiais leves. Porque nosso Deus, para aqueles que compreendem as coisas do alto, é chamado de fogo purificador. Mas este fogo não consome a criatura, mas sim o que a criatura edificou, madeira, feno e palha. Fica manifesto que o fogo destrói a madeira das nossas O transgressões. que é isso? As obras. Mas vamos lá, vamos ver a resposta dele. Então nos retorna. E esse fogo é o fogo do juízo final. As pessoas estão perdendo galardão, ganhando galardão. Já no juízo final, que já aconteceu a volta de Cristo, já aconteceu a ressurreição, então não está falando de purgatório. Está falando de avaliação de obras. Não, e você está dizendo que não é purgatório, mas é justamente o que eu estou falando. Não, mas o próprio Orígenes que você citou te refuta. Por que ele disse que ele me refuta? Então, ó, se a obra arcou com o dano, será salvo, porém passando através do fogo. Se a obra arcou com os danos, é glória, cara. Que obra é essa? Caridade, vida de santidade, buscando que é a santidade, porque só os santos, os puros de coração verão a Deus, Mateus 5:8. E nada de profano entra na glória, Apocalipse 21:17. É simples, pô. O fogo que ele tem entendimento aqui, de acordo com aqui a homilia 8 aqui de Levítico e também a êxodo homilia 6, fala que esse fogo é o fogo do juízo final. Não é o fogo... Depois de eu ter refutado o Ariel com a própria citação... Olha só, quando o pastor César ia entrar, ele cortou. Olha só. De Orígenes que ele mandou, existem mais duas citações de Orígenes que eu não... Ó. Agora ele vai citar a citação. Olha só. Vamos no Google. As citações
de Orígenes sobre o purgatório. Olha só. Olha só. Olha só, cara. O cara quer usar um pai da igreja que acredita que é uma recompensa, que é o fogo que vai te purificar. A igreja que debustou sobre esse dogma, colocou como purgatório, certo? Origens, um influente teólogo. Ó, a diferença. Teólogo, não teólogo fundo de quintal e de internet. É um cara que estudou, o cara que viveu, o cara que entregou toda a sua vida em prol pela essa igreja. Olha só. Do cristianismo primitivo, não usou a palavra purgatório. Não tem a palavra purgatório. Certo? Para deixar bem claro para esses caras. O que é latina, né? Surgiu séculos depois, mas expressou ideias sobre um fogo purificador, de acordo com o que São Paulo está falando, de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo está falando, de acordo com o que o profeta Isaías está falando. 24, acho que é 24, 22, 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sempre esqueço. Quando pega a Bíblia, eu lembro. Ó. Isaías. É só. 24, 21, 22. Fala. É só. O cara quer citar a origem, é um tiro no pé, cara. Fogo purificador. Ou é um estado de purificação, ó, após a morte, que influencia a doutrina católica posterior. Ó. O cara entra num debate para falar do purgatório, o cara coloca o arrebatamento, etc. Cara, a base para a sua visão foi principalmente a interpretação da passagem bíblica. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Ó. Passagem bíblica. Então, é escritura. Se baseou totalmente esse conceito que fala sobre um fogo, testará a obra de que, ó, a obra de cada um. Ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, alguém do que já está posto, o qual Jesus Cristo, se alguém sobre este fundamento edificou outro, prata, pedra preciosa, como vocês fundaram outra igreja, né? Madeira, feno, palha ou obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galadão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimente, mas o tal será salvo. Todos, todavia, pelo fogo. 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Citando em fontes que discutem Orígenes. Olha só, cara. Origem interpretou esse fogo de uma forma alegórica como um processo espiritual de purificação das almas, libertando-as das imperfeições remanescentes. Ele acreditava que até mesmo os crentes que morreram com faltas veniais, pecados leves, vamos dizer 1 João 5,16, certo? Há pecado que não leva à morte, há pecado que leva à morte, ou imperfeições, poderia passar por esse processo para se tornar digno da visão de Deus. Ó. Ele também abraçou a ideia de um estado intermediário, ou purificação, ou outra obra, como seus princípios em suas homilias sobre o Êxodo Levítico, onde ele discute a purificação final, a restauração, apocatase. Embora essa citação direta seja difícil de encontrar em Spiritum, de busca sua visão
combina elementos do platonismo com a teologia cristã da época, defendendo uma purificação que levaria eventualmente todas as almas, incluindo a demoníacas para eles. De volta a Deus, a apocatastase universal. Portanto, as citações de Origens sobre o tema e sobre concentra na ideia de um fogo purificador e purificação das almas, com base em interpretações bíblicas e não no termo formal purgatório. Então, a palavra purgatório não existe, ó. Mas a igreja definiu um cursilho. Quando se fala a palavra purgatório, você vai lembrar o fogo purificador que os pais da igreja acreditavam e defendia. Só o Ron Oliveira que tá certo, ó. Agora ele diz que vai usar a citação de origem para refutar Ariel. Vamos ver. De Orígenes que ele mandou, existem mais 2 citações de Orígenes que eu não trouxe no meu esboço do debate e eu não estava lembrando dela. O cara tava com o notebook pesquisando para responder o professor e não deu tempo. E eu poderia ter acabado com o argumento do Ariel de vez ali, né? Com certeza ele ia inventar algum malabarismo, porque quando eu confronto ele falando que Orígenes estava falando do juízo final, ele já não consegue mais colocar não sabe onde mais colocar o purgatório no tempo, se é no tempo presente ou no juízo final. Sendo que o catolicismo defende que o purgatório é no tempo presente. Não tem como ser no juízo final. Aí ele começa a argumentar, a cronologia... Pelo amor de Deus, mano. Eu não aguento ver isso aqui, mentira, pô. Então, no juízo final vai ter um purgatório, pô? Os caras querem saber o tempo, a hora, o exato. Quando os apóstolos queriam saber aqui, ó, Bíblia, Atos Apóstolos 1, querendo saber quando ia se concretar as profecias, etc. O que isso fala? É uma coisa pra você, pô. Olha só. Atos Apóstolos 7. Respondeu-lhe, ó, assim reunido eles interrogavam, Senhor, é porventura hora que ia de instaurar o reino de Israel? Ó, respondeu-lhe, não vos pertenceis a vós. Sabei o tempo, nem o momento que o Pai fechou em seu poder. Cara, a vinda de Cristo, aquele que ressuscitou primeiro, vai estar com um corpo glorioso semelhante ao dele, pô. Será que vai ter alguém no purgatório quando Cristo vir? Quando Cristo vir, já se concretizou aqui, ó. Simples, pô, entender isso, pô. Olha só, você pega a paz da Patrícia e mostra pra esses caras, os caras distorce. Eu poderia resolver o problema ali no debate, eu não lembrei da tua citação de Origem, mas Origem defendia essa tese, pô. Mas não como um termo purgatório, mas um estado intermediário de purificação, se baseando em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Simples, Bíblia, ó. Os caras, eles degustaram isso aqui, não foi pela sua cabeça, não, pô. Estudando a escritura. Os caras estudavam mais escritura mais que todo mundo, cara. Porque eles conviveram próximo com aqueles que pregaram e anunciaram oralmente. Os apóstolos. Os caras querem saber mais que Origem, os caras querem saber mais que Constantine. Cara, misericórdia, pô. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, não tem nem comparação, pô. Só você pegar o debate ali e comparar, pô. O Ariel entrou um pouquinho na sua, pô. O tema era sobre purgatório, não sobre a pareusia, o arrebatamento, todo esse fake que os caras querem pregar, pô. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.